Amém, irmãos? Nós falamos que nós temos que agir pela fé, mas pôr em prática isso, às vezes, requer nós tomarmos posse da palavra. Por exemplo, os irmãos fazem um convite para ir para a conferência dos jovens. Ela é dividida em duas etapas. De sábado a segunda-feira é a conferência Geração Santa, ou seja, para os adolescentes. E de quinta-feira a domingo, pela manhã, é a conferência de jovens, chamada Geração Final. Então, a gente fica aguardando o retorno dos jovens, adolescentes. Mas nós moramos a quase 300 quilômetros das instalações, lá em Sumaré, na Estância Árvore da Vida. Então, seria muito caro pegar um ônibus que teria que ir daqui a Campinas, ou daqui a São Paulo, voltar para Campinas, Sumaré. Além de ser complicado pegar ônibus de linha, é muito caro. Então, qual foi o nosso sentimento, os irmãos responsáveis? Já que o nosso coração é levar os jovens para a conferência, ou levar todos os irmãos para a conferência internacional no Carnaval, nós decidimos contratar antes o ônibus. Não vamos ficar esperando, vamos ver o número. Tem 5, não dá para contratar um ônibus. Aí nós, pela fé, contratamos o ônibus. E aí tivemos também comunhão com outras igrejas. E nós pretendemos ter esse princípio, contratar o ônibus. Depois, não preencheu com Carlos Chagas, abrimos para outras igrejas. Dessa vez, nós saímos aqui em 13 irmãos. Chegamos em Valadares, tiveram mais 10 irmãos e um jovem de Ipatinga. E lá nós ainda recebemos mais 3, o Levi e a Lia, e depois o Samuel. Sim, eles participaram. Desculpa. Levi e Rayane. Agora, os nomes da família vai bagunçando tudo. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós gostaríamos de chamar aqui à frente todos os adolescentes e jovens e monitores que participaram dessas duas conferências, Geração Santa e Geração Final. Enquanto eles vêm, eu falo, mas se uma conferência termina na segunda-feira, podem vir, todos.
O que nós, então, ficamos fazendo lá na estância, na terça e quarta-feira? Renato, libera o João. Os irmãos sabem que algumas igrejas vindas de longe não têm condição de levar os adolescentes e depois os jovens. Então, há uma programação entre as duas conferências. Então, tivemos revisões da palavra dada aos jovens, tivemos palestras para que nós pudéssemos estar aproveitando esse tempo. Então, os nossos jovens e adolescentes vão começar e depois a gente conclui. Amém, irmãos? Eu ganhei bastante no ponto que o irmão falou sobre devemos estar sujeitos ao falar de Deus e devemos ter o coração de servi-lo o tempo todo. Eu ganhei bastante porque para a gente servir ao Senhor, basta sermos simples e obedientes, porque o Senhor está falando conosco o tempo todo. A gente deve estar atento para o que o Senhor está falando para a gente servi-lo. E a vontade dele é Cristo encabeçar todas as coisas. E a gente tem que fazer isso através da comportagem, missão. E amém. É isso que eu ganhei. Amém. Eu ganhei bastante na conferência sobre que o Senhor precisa governar cada um de nós. Se o Senhor não nos governar, nós não seremos encabeçados pelo Senhor. Então, nós temos que deixar o Senhor fazer a obra e concluir toda a obra que Ele vai realizar todas as coisas, né? Também outro ponto que nós precisamos ser submissos e obedientes para obedecermos o Senhor e fazer sua obra junto com Ele. Amém. Amém, irmãos. O ponto que eu mais ganhei da conferência foi que falou da águia, né? A gente tem que viver como a águia. A águia, ela voa cada vez mais. Assim, a gente tem que estar na palavra, né? A gente tem que avançar cada vez mais na palavra. Amém. Amém. Eu vou compartilhar sobre a mensagem 1 da conferência de jovens. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa. Eu ganhei alguns pontos, porque a mensagem 1, o irmão começou meio que dando um resumo sobre a conferência de adolescentes. A parte que eu mais ganhei desse resumo que ele falou foi quando ele falou na verdade, eu não lembro qual mensagem que foi da de adolescentes, mas ele falou daquele episódio que o Senhor pediu que o povo estava sendo picado por serpentes abrasadoras, esqueci o nome. E aí o Senhor falou para Moisés fazer uma serpente enrolada de bronze na haste, né? Que quem olhasse para aquela serpente seria curado. E o que curou aquelas pessoas não foi propriamente a serpente que Moisés fez ali, mas a palavra que o Senhor falou para Moisés. E aqueles que creram e olharam para a serpente foram curados. Então, o que eu ganhei e que tem sido bastante falado, pelo menos acho que todos os dias da imersão dessa semana, falou sobre crer que vai fazer a obra do Senhor, que crê que liberta o poder que Cristo tem. E isso foi uma das coisas que eu ganhei, né? Porque o que cura, o que realmente faz o milagre não é o material, nada que nós vemos, mas a palavra. Uma coisa que eu ganhei também foi que nós vem falando há muito tempo também sobre ser simples.
Mas o que eu ganhei foi só que eu preciso ser mais simples, porque eu não tenho sido simples. E eu peço todos os dias para o Senhor me libertar e me fazer mais simples. Aí no final, que o título da mensagem foi o alistamento e a missão. E eu ganhei bastante também da palavra que ele falou sobre isso, que ele falou sobre se alistar no exército que o Senhor está construindo, realmente tomar posse dessa missão que temos, né? Que lá de Gênesis, não sei o que fala sobre... Só um segundo. Eu acho que tem. Que fala, Gênesis 9, sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra. Enfim. Às vezes eu li esse versículo e não entendia a raiz dele, né? Que o Senhor, quando criou Adão e Eva e criou a árvore da vida e a árvore do bem e do mal, o que o Senhor quis, quando Ele falou e ordenou que nós fôssemos fecundos e multiplicáveis, era que a vida que a gente ia adquirir ao comer a árvore da vida se multiplicar, e não nós mesmos, entendeu? Então eu ganhei isso, que a missão que a gente tem hoje é multiplicar e ser fecundo a vida do Senhor. Amém. E levar as outras pessoas, né? De que forma? Comendo da árvore da vida, que o que é o fruto hoje é a palavra, né? A árvore da vida é hoje a palavra, e comer ela é imergir, desfrutar. Amém. E multiplicar é pregar o evangelho, basicamente, né? Amém. Foi isso que eu ganhei. Amém, irmãos. Jesus Senhor. Eu gostaria de compartilhar um pouco sobre a mensagem 2, que foi do irmão Maurício, e o título da mensagem era Preparação para a Guerra. Eu ganhei muito quando o irmão falou assim que nós somos os exércitos do Senhor, né? Como em qualquer exército, tem a seletiva, mas o Senhor já nos escolheu. Mas nós também precisamos nos apresentar para o Senhor, nos alistar nesse exército, para cumprir com a tua obra. E o inimigo, ele já sabe que esse exército do Senhor existe, né? Então, ele já tem tentado nos atacar, e o inimigo nos ataca através do corpo, né? Porque ele não vai atrás dos que já são dele, ele vai atrás da igreja. Ele quer fazer confusão, divisão, e por isso nós devemos estar preparados, né? E o Senhor deixou tudo aquilo que nós precisamos. O Senhor nos deixou o armamento, a armadura e a arma, que é a palavra profética. Então, nós precisamos fazer o uso dessa palavra a todo momento, né? Sermos fortes, firmes e preparados para essa luta. Como os valentes de Davi também, o irmão falou muito sobre, né? Se o Senhor usou naquela época, já aquele exército dos valentes, nós precisamos ser como eles, né? Aqui também. Como no exército também, o Senhor deixou cada um com seu posto, né? O Senhor formou o general, que é ele, que é Cristo, né? E também deixou os capitões e as tropas. Então, nós precisamos ser simples e submissos àqueles que o Senhor nos colocou à nossa frente, né? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E também a obra está avançando. E Satanás quer nos parar a todo momento. Ele quer tirar aquilo que o Senhor nos deu. Ó Senhor Jesus, ele quer derrubar os muros dessa obra. Ó Senhor Jesus, nós precisamos confiar no Senhor, igual aqueles soldados confiam no seu general, confiam nos seus capitães. Nós precisamos continuar assim. Ó Senhor Jesus, nós precisamos acreditar e cumprir com a tua vontade, que é encabeçar todas as coisas. A vontade do Senhor é encabeçar todas as coisas. O Senhor quer que nós sejamos inteiros deles, irmãos. Que nós não podemos ser divididos, ficar entre uma coisa e outra. Nós precisamos ser inteiros, coração puro. Ó Senhor Jesus, e o Senhor quer que todos nós lutamos juntos, né? O Senhor não quer só um membro, Ele quer um corpo inteiro. Nós precisamos estar unidos para vencer essa batalha contra o inimigo. Ó Senhor Jesus, com o Senhor, aqui, né, que falou. E o Senhor, Ele tem usado, Ele quer cada vez mais acrescentar. A igreja
depois desse avanço que a obra teve, cada vez está maior. O número de inscrições aumentou, né? Da Conferência Geração Santa e Geração Final. Então, cada dia está mais claro que a volta do Senhor está mais próxima, né? Porque tem muitos sinais também acontecendo, tudo que está na Bíblia está se cumprindo. Então, nós temos que crer na palavra profética, crer naquele que o Senhor botou à frente para profetizar a tua palavra e confiar. Amém, irmãos. Amém. Eu ganhei muito sobre o amor do Senhor, né, que Ele tem conosco. Quando a gente fala que ama a vida da igreja, que ama algum irmão, a gente tem que amar com realidade também, né? Quando a gente ama, a gente cuida. A gente escuta isso sempre, né? Mas na hora de praticar, ninguém quer. Quando a gente ama, a gente corre atrás. Quando a gente vê que o irmão está para baixo, quando a gente vê que o irmão não está vindo mais à reunião, a gente liga, a gente pergunta o que está acontecendo, a gente cuida. E eu ganhei muito que a igreja em Filadélfia, ela ama a volta do Senhor. E da mesma forma que nós amamos os irmãos, a gente precisa amar o Senhor e correr atrás dele. Porque da mesma forma que ele não desiste de nós, a gente também não pode desistir. Assim, o Jesus. E eu voltei da conferência com um sentimento assim de urgência, de desespero mesmo, porque o Senhor ele está voltando. E o irmão, quando eu ouvi o irmão falando que nós somos os trabalhadores da última hora, eu não costumava sentir nada. Mas o irmão falou lá na conferência que depois de nós não vem mais ninguém. A gente é a última esperança do Senhor. Então, se não for a gente, não vai ser mais ninguém. Você que está sentado aí nessa cadeira agora, você tem que levantar. Você tem que fazer alguma coisa, porque o Senhor está voltando. O Senhor quer te reconhecer quando chegar o dia. E a gente tem que conhecer a palavra como verdade de Deus. Porque a gente não pode estar ouvindo a palavra e continuar sem reação. A palavra ela precisa chegar em você e voltar para o Senhor com uma reação, com a realidade. O Senhor ele quer realidade vinda de nós. E essa questão da urgência que eu falei, a gente precisa sair às ruas. Porque quando a gente fala, como eu falei, né, sobre amar a vida da igreja, amar a igreja em si. Quando a gente fala eu amo a igreja, a gente não está falando somente de quem está aqui sentado hoje, de quem está aqui com a gente. A igreja são todos aqueles que creem no Senhor aqui em Carlos Chagas. Então, quando a gente vê um irmão que diz que crê no Senhor, mas que não conhece a palavra, a gente precisa correr atrás, a gente precisa pregar o evangelho, porque essa geração é a geração final. Depois a gente não tem mais ninguém. Então, a gente precisa desse desespero quando a gente sai às ruas, a gente precisa desse desespero quando a gente ora pelos irmãos, a gente precisa dessa urgência quando a gente fala do Senhor, porque o Senhor ele quer voltar, o Senhor está preparado para voltar, e Ele precisa que a gente colabore com Ele. Amém. Amém. Não vou falar muito, que eu estou me passando mal hoje, mas amém. O Senhor me trouxe aqui, né? Amém. Eu ganhei, né, que agora a gente está no tempo de guerra. Ó, Senhor Jesus, é guerra. O irmão reforçou bastante, né? Não é tempo da gente voltar atrás, né? Ele falou ali que... Eu não sei qual parte da Bíblia que fala, mas ele falou sobre os 12 espias. Que 10 foram ver a boa terra, né? E voltaram e falaram que a terra era terra de gigantes, que a gente não ia conseguir, né? Mas por causa de 2 pessoas, né? Josué e Caleb ali, né? Falou que não, que a terra era boa. Ó, Senhor Jesus. E aí, nisso, né? Eles quiseram chamar outro capitão, né? Que o capitão deles era Moisés. Então, eles queriam renomear outra pessoa, né? Para ser o capitão deles. E isso não é certo, né? Porque eles queriam voltar para o Egito. E o irmão tipificou, né, que o Egito é o mundo. Então, eles estavam a um passo da boa terra, mas quiseram voltar para trás, né? E não é muito diferente do que está acontecendo hoje, né? Foi uma conferência assim muito rica, mas uma conferência assim muito intensa, porque foi tudo muito ali, né? E aí o irmão falou que o que está acontecendo, né, com essas divisões, com esses conflitos, já aconteceu, né, com Neemias, com Moisés, porque ele até falou, né, que o inimigo ele ataca da mesma forma. Tanto na época de Moisés, como ele está atacando agora, né? Que o intuito dele é dividir o corpo. Então, ó Senhor Jesus, a gente não pode voltar atrás, né? A gente tem que ir para a boa terra. A terra é boa, né? Emana leite e mel. Ó Senhor Jesus.
E a palavra, né, opera em quem crê. Senhor Jesus, eu tenho que crer nessa palavra. Porque a palavra não é do irmão Pedro, a palavra não é de tal irmão. A palavra é de Deus, né? Deus só está usando o canal, que é o irmão. E todas as eras o Senhor usa um canal, né, um profeta. Então a gente não pode duvidar desse profeta. É o que o irmão falou, está com dúvida? Só crê, vai, né? Não fica pensando muito. E também não fica dando brecha, né? Que ele falou que o muro, ele não pode ter buracos, né? Então esse muro tem que ser edificado, fechado tudo, né? Então a gente não pode deixar brecha. Quando alguém vem falar alguma coisa, já fala assim, não, eu não quero, né? Eu só quero vida. Porque é o que o irmão está falando, né? É o tempo final. E você imagina você vir correr até agora para chegar aqui e voltar para trás? Olha que loucura, né? Senhor Jesus. Então, a gente tem que ir para frente, né? E esse muro aqui que o irmão falou, não é um muro físico, né? Esse muro é o governo de Deus, né? Na igreja. Por isso que a gente tem que estabelecer o governo de Deus na igreja, né? Que é através da palavra dele. Ó Senhor Jesus. E tudo que o irmão está falando ali, tem falado, é a palavra de Deus. Senhor Jesus, a igreja é de Deus, né? E aqui fala que a gente não tem força. Nossa força está na palavra. Então, a gente tem que fazer o quê? Confiar nessa palavra, né? Ó Senhor Jesus. E construir esses muros, né? Está chegando a era final. E o Senhor precisa da gente, né? O Senhor precisa de cada pessoa que está aqui. Ó Senhor Jesus. E não vamos dar brecha para o inimigo entrar, não. Senhor Jesus. Esse muro tem que ficar bem estruturado para ninguém conseguir derrubar ele, né? Senhor Jesus, vamos construir os muros, fechar as portas. Porque a gente deve ouvir somente a voz de Deus, né? Só Deus que tem que falar no nosso coração. Por isso que a gente tem que estar sensível ao falar do Senhor, né? O irmão também falou que a gente não deve confiar em nós mesmos. Por mim mesmo, a gente sempre tem fica aquela coisinha, né? Por isso que a gente tem que confiar na palavra, né? Senhor, eu não confio em mim, mas a tua palavra, eu quero a tua palavra, né? Que a partir que a palavra vai crescendo em nós, a gente vai ficando mais apto, né? Senhor Jesus. E devemos ouvir só a voz do Senhor. Eu tenho que almejar isso, né? Só a voz do Senhor me importa, né? Que a palavra vem de Deus. Senhor Jesus. Então, quando eu escuto a palavra, eu estou escutando o próprio Deus falando comigo, né? E a palavra não é para o irmão, a palavra é para mim, né? É para o meu interior. E o irmão também falou que a gente deve lutar pelos irmãos, né? Está vendo que tem algum irmão afastado? Não é fazer ajudinha, né? Não é ali tentar ajudar, porque nossa força é pouca, né? Mas falar, seu irmão, vamos emergir? Vamos desfrutar da palavra, né? Porque, realmente, a gente tem que tomar cuidado, né? Que a gente também não pode tentar ir por nossa força, porque não vai para frente, né? É capaz da gente ir junto também com o irmão, né? Então, a gente tem que ter isso na nossa mente, né? Palavra, palavra, palavra. Porque nossa agenda é positiva, né? Que o irmão tem falado. Mesmo com os ataques do inimigo, a nossa agenda é positiva. Esse ano, agora, tem a conferência, né? Quem não pode ir também desfruta da palavra, porque a gente está num tempo de guerra, né? E, para a gente estar preparado para essa guerra, a gente tem que ter a palavra, né? Que a palavra é a nossa força. A gente sem palavra não é nada, né? A gente vai chegar na guerra e vai... Igual a irmã Sueli falou ali agora, que soldado dividido é soldado morto, né? Então, a gente não pode estar dividido, né? E, realmente, não é fácil, mas a gente tem que pedir ao Senhor esse coração, né? Ó Senhor Jesus, porque a força está na palavra. Senhor Jesus, que o Senhor venha fortalecer as nossas mãos. Ó Senhor Jesus, que a palavra do Senhor venha crescer em nós, né? Até a plenitude. Ó Senhor Jesus. A gente também tem que ser hábeis na obra, né? Que o irmão também falou, que os capitães, né? Que o irmão falou, né? Que Deus nos fez capitães de tropas. Ó Senhor Jesus, eu tenho que ter esse encargo no meu coração, né? Eu sou uma capitã. Senhor Jesus, não é por minha força, né? Mas o Senhor me quer. Senhor Jesus. E aí falou que a gente também tem que ser hábeis, né? A gente tem que oferecer alguma coisa para o Senhor também. A gente não pode ir ao encontro do Senhor com as mãos vazias, né? Senhor Jesus, então, Senhor Jesus venha dar força a gente, né? Senhor Jesus, que é tempo de guerra, a gente não pode fraquejar no final. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Soldado dividido é soldado morto. Até então eu achava que era um soldado derrotado, mas é soldado morto. Então nós temos que ter muito cuidado. Irmãos, são muitos pontos, né, durante a conferência toda. Mas a palavra que nós mais ouvimos lá, em todas as mensagens, foi simplicidade e obediência. Obediência, obediência, obediência. Se o Senhor está falando conosco repetidamente, é porque nós ainda precisamos ser trabalhados nesse quesito. E aí eu pensei da questão da desobediência, né? Pode ser que eu esteja vivendo uma obediência aparente, né? Aparentemente eu estou no mover, estou servindo, mas e o meu interior, meu coração está 100%? Eu concordo com tudo, eu estou
Então, pode ser que haja uma obediência aparente, que é uma desobediência, né? Que o Senhor cuide do nosso coração, nos dê um coração 100% crendo, porque o Senhor realmente tem provado para nós que essa palavra é de Deus, esse mover tem feito, a palavra de fato tem feito a obra, feito milagres em nosso meio. Então, Senhor Jesus. Mas não é sobre isso que eu ganhei mais. Eu ganhei mais sobre a fé. Um ponto que eu ganhei sobre a fé foi, a fé, ela é dada a nós, a todos nós, igualmente, na mesma proporção. E aí eu fiquei assim, pensando, Senhor Jesus, mas aí por que uns têm mais, outros têm menos? Mas a diferença está no acesso. Quem acessa mais, vai ter mais. E qual que é o conteúdo da fé? O conteúdo da fé é o próprio Cristo, é a palavra. Então, se eu desfruto mais, se eu tenho experiência com a palavra, se eu desfruto da palavra, se eu desfruto na minha comunhão com o Senhor, com certeza a fé vai sendo acrescentada em mim. Mas o acesso, vamos lembrar disso, o acesso é que diferencia, porque ela é dada a nós igualmente, na mesma proporção. Outro ponto que eu ganhei muito sobre a fé foi naquela passagem que todo mundo conhece. Eu já trabalhei ela na salinha, já passei por essa, mas o ponto que eu ganhei foi achei muito forte e eu quero compartilhar com a igreja. Foi aquela passagem do paralítico que que estava em Cafarnaum. Mas Jesus estava ali, tinha muitas pessoas, muitas. Então, não tinha como ele chegar, as pessoas levarem ele ali para ser curado. Os 4 amigos dele levaram ele, né, subiram com ele no eirado e colocaram ele ali para ele receber a cura. Mas olha o que o versículo fala, isso eu ganhei muito em cima disso aqui. Até então, eu achava que era a fé do paralítico. Olha o que fala em Marcos 2:5. Ao ver a fé que eles tinham, eles quem? Os 4 amigos. Não foi a fé do paralítico, foi a fé dos 4 amigos. E o que eu ganhei com isso? A nossa fé, ela também ela é muito útil para quem está à nossa volta. Ela é muito útil, nós precisamos exercitar essa fé. Olha para você ver, a fé dos 4 amigos que fizeram com que o milagre acontecesse. E aí lá fala também no versículo, né, que o Senhor falou. Jesus disse ao paralítico, filho, seus pecados estão perdoados. De fato, só o Senhor perdoa pecados, né? Mas eu creio que essa pessoa estava paralisada devido aos muitos pecados, né? E não importa a condição, o que nós temos que ser é ter a atitude de fé desses 4 amigos. Quando o irmão estiver paralisando, estiver com qualquer dificuldade, como as irmãs falaram aqui agora, nós precisamos ter essa atitude desses 4 amigos. Jesus é o Senhor. Amém. Realmente é muito gratificante estar numa conferência, né, como essa. Eu desfrutei muito que na geração santa, né, são jovens de 12 a 17 anos. E foi a primeira conferência, nesses tantos anos que eu sirvo o Senhor, com mais adolescentes ali presentes. Então, isso testifica o que nós temos ouvido, que o Senhor tem levantado adolescentes. E tem acontecido, não é apenas adolescentes que estão no oba-oba, são adolescentes constituídos da palavra de Deus. Adolescentes que estão ouvindo a palavra, transcrevendo e imergindo, mergulhando mesmo nessa palavra, com obediência, crendo no coração, e o Senhor está fazendo a obra. Né? A palavra de Deus faz a obra. E foi falado nessa conferência Geração Santa para os adolescentes sobre o tema, né, Vem e Vê. Vem e Vê foi tudo baseado em cima de Apocalipse 4, né, aquela visão que João, né, recebeu um convite para subir. E lá do alto ele passou a ver. E então foi apresentado os 4 seres viventes.
que João passou a ver depois das igrejas, né? E foi muito desfrutável para mim, muita clareza, muita revelação em cima desses 4 seres viventes. Cada mensagem foi um aspecto de Cristo, né? Porque esses 4 seres viventes foi visto que leão, né, era a face de um ser vivente. Esse leão representa o rei, e o rei é descrito no livro do Evangelho de Mateus. Então, ficou assim de uma maneira muito clara para nós, né? Muita revelação. O segundo ser vivente foi descrito em cima do livro de Marcos, que o Senhor é visto como novilho, né? Aquele que carrega a carga. E o outro ser vivente, o terceiro, né, é o homem, que é visto no Evangelho de Lucas, e visto o Senhor como um servo, né? E o quarto, o rosto de águia, representado o Evangelho de João, que é o Senhor visto como Deus. Então, assim, ficou de uma maneira muito clara, com todas essas aplicações que os jovens falaram, vários aspectos de como a gente vê a face do Senhor. Então, nós precisamos dessa revelação, porque aparentemente está escrito ali, né, aqueles 4 seres viventes que aparentemente a gente não entende nada. Mas quando a gente entra na palavra, entra e mergulha, o Senhor vai revelando. E isso a gente vê só do alto, irmãos. Não é nessa esfera terrenal. Nós temos que ir para o Espírito. No nosso Espírito está esse alto, aonde a gente pode ver todas as coisas. Então, assim, foi maravilhoso. É vem e vê, né? E o Senhor, quando a gente vê o que o Senhor está fazendo nessa terra. Então, na conferência Geração Final, que já é de jovens a partir de 18 anos, a gente viu muito a questão dos muros de Neemias. O coração de Neemias, quando o Senhor, né, agiu na vida dele, que ele teve um coração de chorar pela situação que estava acontecendo em Jerusalém, que era a cidade santa, a cidade escolhida por Deus, aonde estavam os judeus. E Neemias, então, ele se derrama, né, com aquele coração tão triste que foi capaz de um rei perceber. Neemias, o seu coração não pode ser de doença que você está triste, porque o rei conhecia Neemias, sabia que ele não estava doente. Só pode ser tristeza do coração. E o Senhor ali abriu uma brecha para Neemias agir. E aí Neemias ele se abriu para o rei. E o rei, então, deixou Neemias voltar para Jerusalém para reedificar os muros. Então, para nós reedificarmos o muro, né, sermos um servo fiel ao Senhor, nós temos que ter isso no nosso coração. O nosso coração precisa arder para que a vontade do Senhor seja feita nessa terra. E nós somos responsáveis pela parte do muro que é a nossa casa, né, em frente à nossa casa. Então, nós temos uma responsabilidade para a edificação, né? O Senhor ele quer realmente guardar a igreja, e Ele conta conosco, né? Ele quer também edificar a igreja. Então, é toda uma aplicação com a realidade que nós estamos vivendo, né? O Senhor, Ele é maravilhoso, irmãos. Né? Nós vemos assim que essa conferência é para nos despertar de como precisamos ser obedientes ao que o Senhor está nos falando. Né? E os jovens estão emergindo como gotas de orvalho, sabe? Isso aí é real. O que o Senhor está fazendo é maravilhoso, né? Nós só precisamos crer e obedecer.
Agora nós vamos convidar os jovens para fazer um guia de guerra, que representou muita gente também nessa conferência. Aí eu vou falar, os irmãos vão repetir, amém? Pode começar batendo palmas, irmãos. É guerra, palavra profética. É guerra, palavra profética. Escolheu o pai ao filho, para rei ser em Sião, e para por ciúme, por inveja, Lúcifer fez rebelião. Hoje no final dos tempos, prometeu o pai ao filho, toda a terra por herança, subjugar o inimigo. Nessa guerra eis a igreja, com soldados missionários, que pregando o evangelho, vão ser logo arrebatados ante as hostes do inimigo. A palavra é armamento, o instituto da artilharia, cavalaria explosiva. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Jesus, amém. 4 seres viventes. 4 seres viventes. Igreja em Filadélfia no presente. Lá dentro. Imersão explosiva faz um zigue-zaguear. 4 seres viventes prontos para dispensar. Eis deles relâmpagos, eis vozes e trovões. É palavra profética a todas as nações. Em busca dos contritos, por ele a orar. Nós vamos dia a dia a cura nos levar. Da igreja em Jardim já saímos. Pra Filadélfia prosseguimos. Com adolescentes podemos aprender. Em todo o ambiente entrar e não temer. Deus fez o tempo, não te esqueças. Para a sua vontade cumprir. De tudo Cristo ser cabeça. E em si mesmos vencer. As pessoas resgatadas são no corpo edificadas. As pessoas resgatadas são no corpo edificadas. Aleluia, edificadas. Então invoca. Oh, Jesus. É kitine. É comburê. Caixa dele. Podem sentar?
Irmãos, o que eu posso falar é que nós temos que estar dispostos a pagar um preço, a nos organizar com férias, porque quem trabalha vai ter que, às vezes, barganhar com o patrão. Ó, eu quero sair em tal data, voltar a poder participar. Por que a conferência de jovens é no mês de julho e no mês de janeiro? Por causa das férias escolares dos jovens. As nossas conferências internacionais são no período de carnaval, onde no Brasil tem já uma semana com vários dias de folga. E pega o feriado da Semana da Pátria. Então, vamos aprender a nos organizar para, periodicamente, podermos imergir na palavra junto com outros irmãos. A meu ver, os irmãos deram uma visão geral. Eu queria só reforçar o compartilhado da Dulce. Ela falou sobre a conferência de adolescentes, a Geração Santa, foi baseada na visão de Apocalipse 4, quando o Senhor fala, sobe para aqui. Então, esses 4 seres viventes, que é leão, né, boi, homem e águia, né? Ela confundiu, falou que o homem seria servo. Não, o homem é homem, servo é o boi, né? O que é isso? Nós temos visto isso durante todo o semestre. Mas é impressionante, irmãos, o refalar parece que é tudo novo para nós. Porque nós não estamos na esfera do já sei, é na esfera do desfrute. Então, muitas vezes é falada de uma maneira até mais simples, porque eles estão falando para adolescentes de 12, 13, 14 anos. As aplicações, a gente ganha mais. E a conferência do segundo período, que são os jovens, chamado Geração Final, ela foi baseada em cima do livro de Neemias. Neemias tinha um alto cargo junto ao rei da Pérsia. Mas quando ele soube que Jerusalém, embora tenha sido restaurado o templo Esdras tinha restaurado, mas os muros estavam derribados. Então, uma cidade naquele tempo sem muros era sinônimo de não ter governo. Isso trazendo para o nosso viver hoje. Não basta crermos no Senhor. Não basta desfrutarmos do sacrifício de Cristo. Nós precisamos ter limites. Aqui é santo, aqui é mundo. Os muros
representam o governo de Deus. Nós precisamos não apenas nos alegrar com a salvação do nosso espírito. Nós precisamos ser aqueles que edificam os muros, aqueles que se submetem ao falar do Senhor. E por último, eu gostaria de enfatizar um encargo que foi passado com muita insistência, com muitos testemunhos, chama-se Casa de Adolescentes. Nós estamos engateando, nós precisamos tomar esse encargo. Inicialmente, os irmãos têm feito para os nossos adolescentes a oportunidade de ir para uma casa ou para um local de reunião onde haja uma condição mínima de separar homens de mulheres. Ali vai também um casal que possa, a irmã ficar com as meninas, o irmão ficar com os meninos, e ali eles vão, talvez numa sexta-feira, e já começa a ter um viver de imergir na palavra, a desfrutar juntos com os adolescentes. No sábado de manhã, o irmão Pedro sempre tem dado uma live. Então, eles participam junto, através da internet, desse encorajamento, dessa direção, e depois eles saem às ruas para orar pelas pessoas e fazerem reportagem. Depois voltam, almoçam, às vezes tem momentos de lazer, e depois eles já emendam com a reunião da igreja. E isso tem transformado a vida de muitos dos nossos adolescentes e trazido inúmeros outros adolescentes para a vida da igreja. E pasmem, existem igrejas onde já tem irmãos e irmãs de tempo integral morando com adolescentes, muitas vezes de famílias desagregadas, muitas vezes adolescentes marginalizados que estão sendo aperfeiçoados e se tornando verdadeiros missionários do Senhor. Hoje já existe centenas de casas de adolescentes, em diferentes estágios. Alguns funcionando inicialmente só com poucas reuniões, outros sábado, sexta e sábado, né? E esses jovens sendo entregues na reunião de domingo, assim dizer, às suas famílias, né? Que nós possamos considerar isso diante do Senhor, né? Para que nós também possamos estar praticando o que tantas outras igrejas estão fazendo e trazendo muita bênção para a igreja.
Amém? Eu espero que a gente tenha conseguido passar um pouco, né, daquilo que nós desfrutamos, e eu vou abrir agora para quem quiser compartilhar, né? Porque às vezes você não foi, mas ouviu essa mensagem pela internet, a conferência. E às vezes você nem teve essa oportunidade de ouvir, mas você foi tocado pelo compartilhar de nossos jovens. Amém? O telefone não, o microfone está, então, disponível a todos que têm um encargo. Senhor Jesus, o Senhor quer nos usar, né, irmãos, para poder reconstruir os muros, né? E foi muito rico compartilhar dos irmãos, dos adolescentes, dos jovens, dos monitores. E o nosso coração, a igreja, nós temos que agradecer a Deus por essa oportunidade que os nossos filhos tiveram, né? Esse exército que o Senhor está formando. E eu quero aqui, diante da igreja, agradecer ao Senhor por cada um dos monitores, irmãos e irmãs, que foram cuidar dos nossos filhos. A gente precisa estar orando pelos irmãos, pela coordenação. E eu desfrutei bastante, mesmo distante, eu desfrutei bastante da conferência, tanto da geração santa quanto como a geração final. Né? Então, assim, eu vejo que o Senhor, como a Ana Clara falou algo assim que me tocou muito. Todos os irmãos, na verdade, me tocaram com compartilhar. Mas ela falou algo que chamou a atenção. Quando ela falou, ei, você que está sentada aí, você, Vaninha, cada um de nós, né? Nós precisamos, irmãos, entender que o tempo é urgente. É agora, né, Tetê? Ó Senhor Jesus. Então, eu peguei para mim. Senhor Jesus, eu preciso despertar, eu preciso acordar, eu preciso cooperar mais. Nós precisamos cooperar com esses meninos. Eles estão aí lutando, mas nós precisamos lutar juntos. E algo que falou demais sobre a simplicidade e a obediência dos adolescentes, dos jovens. Está avançando, casa de adolescente está crescendo a cada dia mais, porque eles são simples. Até para convidar as pessoas para uma reunião, nós analisamos, nós planejamos, é ou não é? Eles não, eles chamam, eles falam algo, o coleguinha, o que é isso? Vem ver, vamos para a reunião de jovens. Eles não ficam preocupados ali, como é que vai ser. Então, Senhor Jesus, que o Senhor nos dê um coração simples, irmãos. É simplicidade. Então, assim, graças a Deus está avançando, né, em Carlos Chagas, mas eu vejo que nós, pais, principalmente, eu como mãe de um adolescente, nós precisamos nos dispor mais, promover mais a casa de adolescentes, porque, graças a Deus, nós temos adolescentes e jovens, mas precisa vir mais. Tem muitos morrendo lá fora. E nas outras cidades, se a gente assistiu a live, principalmente no sábado pela manhã, meu Deus, os testemunhos são impactantes, irmãos. Cada dia que passa, teve um dia que o irmão Pedro estava lá tentando falar o número de casa de adolescentes que já tem. Ele teve que falar umas 2, 3 vezes. Quando ele falava, tem 100 e tantas casas, o irmão já atualizava, não, já tem mais. Né? Está crescendo o número de casas de adolescentes, está crescendo o número de adolescentes. Mas isso, para acontecer, a gente precisa ser simples e ter cooperação, nos apresentar. Essa conferência, todos os irmãos falaram, não é só os adolescentes, eles precisam também de cooperadores. Os irmãos que têm carro, se apresentar para carregar, as irmãos também se apresentar para fazer uma alimentação.
E, assim, eu fiquei tão tocada, principalmente no compartilhar, que até comentei com o Níris, os irmãos me perdoem se eu vou ser empolgada. Mas quando o irmão Flávio falou, né, que precisa, um exemplo, ele citou ali um casal onde a irmã cuida das meninas, o irmão dos meninos. Aquilo ali logo queimou no meu coração. Vou falar algo aqui, mas o Senhor é quem vai, através da liderança, da coordenação de jovens, colocar em prática. Mas aí veio o meu pensamento, espera aí, está falando comigo. O irmão falou de um casal, está falando comigo e Fábio. Já me veja aí. Aí cada um que é casal se encaixe, né? Eu peguei para mim. Agora o irmão Cleomar e Áurea, Fida e Anne, cada um vai se encaixando. Já pensou? Se cada casal falasse, no final de semana eu quero cuidar dos adolescentes. Uma coisa interessante que o Maurício falou na conferência. Ele falou, casa de adolescentes não é somente, não é algo físico, é uma esfera. Né? Então, quando fala casa de adolescente, a gente só imagina, né, tem que ter aquela casa física. Bom demais, porque tem cidades que tem dessa maneira. Mas é mais que isso, irmãos. Aí você fala, eu vou convidar um monte de adolescente para trazer para onde? Para qual casa? Para que a casa? A casona aqui, que Deus até reformou tudo, né? Tem várias fazendas dos irmãos, enfim. Então, é uma esfera. Então, eu me apresento, e aí eu calculei, espera aí, Fábio está de folga sexta-feira agora. Já dá para começar numa sexta-feira à noite e emendar com a reunião do final de semana. Esse é o meu coração, irmãos. Mas isso tudo é diante de oração e comunhão com os líderes e a coordenação de jovens. Amém? Quem é o próximo? Bia. Senhor Jesus. Eu nem sei por que eu levantei, mas eu levantei. Senhor Jesus. Eu desfrutei também da conferência de jovens. E há muitos anos, desde que eu vim para a vida da igreja, que eu dou prioridades para essas conferências, porque foi na conferência de jovens que eu fui ganha realmente com a visão da igreja. Porque é um falar tão rico que não tem como você ficar da mesma forma, né? Eu conheço um irmão que ele sempre fala assim, eu prefiro as reuniões as conferências de jovens. Mas essa conferência, eu estava assistindo a conferência e toda hora eu via passar um rostinho de Carlos Chagas, né? E aquilo eu enchia de alegria. E quando foi o dia que o irmão Maurício chamou para a frente, todas as localidades onde não tem o viver da casa de adolescentes, né? E eu creio que as irmãs de Carlos Chagas se apresentaram lá como para os irmãos orarem, e os irmãos profetizaram que nesses lugares onde não tinha casa de adolescentes, até a próxima conferência de adolescentes vai ter a casa de adolescentes. E aí, depois de tudo isso, eu fiquei refletindo, porque eu vi Caio de Emília, tomara que ele não esteja ouvindo, para ele não se orgulhar, abrindo uma reunião da conferência de jovens, né? E quando eu vi Caio ali em cima, irmãos, eu caí em pranto de choro, porque tudo nasceu na igreja em Carlos Chagas. Frutos da igreja em Carlos Chagas. Ele abrindo uma conferência de jovens e todo envolvido, né, com a conferência, e totalmente imerso mesmo na palavra. E eu falei, Senhor. Aí eu sabia que Levi estava lá, que o Lucas estava lá, que o Ravi estava lá. Então, irmãos, são jovens que foram vividos aqui na nossa localidade, uma era que não tinha nem muitos jovens. Eles eram os únicos. E eles faziam bombons para vender na feirinha, para ajudar os pais para eles irem para a conferência. E, então, foi um tempo assim que a gente chegava final de semana, eles falavam com Davi, da visão, nós vamos para onde? Davi falava, vamos lá para casa. Aí eles iam lá para casa para comer pizza, para dormir lá em casa. Já era uma casa de adolescente.
né? Então, irmãos, a casa de adolescente, ela não é muita coisa. Eu só preciso abrir o meu coração para acolher os nossos jovens e os nossos adolescentes. A primeira reunião que nós tivemos aqui, eu e a irmã Níris viemos, numa sexta-feira, planejar o almoço deles do sábado, né? Foi sábado, né? Foi. E a gente orou bastante, fizemos a comida, e quando foi no sábado pela manhã, eu e Vanusa estivemos aqui para fazer o café da manhã. Irmãos, isso é a casa de adolescentes. Às vezes a gente fica achando que tem que abrir uma casa física, maravilhoso. Em Varginha tem a casa. A Vitória, mas a Ravi me falou a luta que foi para abrir uma casa de adolescentes em Varginha. Satanás não quer, irmãos. Satanás não quer que abra a casa de adolescentes na sua localidade, porque essa casa salva jovens. Ela disse que numa rua top de linha de Varginha, eles conseguiram alugar uma casa. Mas essa casa não tinha energia. E a CEMIG ficou de colocar energia lá, e foi passando os dias, e todo mundo ligava para lá, e eles falavam assim, não, a gente vai ver a hora que a gente vai colocar lá. Mas eles abriram a casa de adolescentes no escuro, todo mundo com velas. E foi uma coisa assim extraordinária. Lá eles têm escala. A família toma conta no sábado, de ir de manhã, dar o café da manhã, fazer o almoço, enquanto eles vão para a rua pregar o evangelho. Isso é a casa de adolescentes. Então, nós precisamos abraçar a casa de adolescentes na nossa localidade. Eu ganhei muito, 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 quando eu vi os nossos jovens ali pegando fogo, né, na conferência. E que o Senhor possa dar graça, ter mais fé no nosso coração e nos doar mais para essa casa de adolescentes. Quem tem filho, envolva-se, irmãos. Isso é santificação para a nossa família. Quem tem filhos, entregue-se. Nós precisamos entregar, mas quem tem, que seja os capitães de frente. Numa batalha, sempre tem aquele que levanta, né? Quem tem fazenda sabe disso. O boi está lá em cima. Quando um desce, aí os outros vêm tudo atrás, né? E em um alinhamento. Assim tem que ser o nosso viver cristão. Eu preciso me colocar na frente. Eu preciso me posicionar. Aí as outras coisas vão ser acrescentadas. Jesus é o nosso Senhor. Rapidinho aqui, só quando o irmão Flávio falou da questão dos casais, né, que realmente é um princípio muito que a gente precisa tá atento, né? Eu e Claudinha, lá na conferência mesmo, nós fomos listar os casais que tem na vida da igreja, que os dois, né, o casal que reúne, com possibilidade de dormir a cada final de semana. Nós conseguimos fazer uma lista com muitos casais. E aí eu voltei no tempo e lembrei, quando nós oramos para casais na vida da igreja, o Senhor nos deu os casais, mas agora o Senhor quer usá-los. O Senhor quer usar esses casais. Graças ao Senhor por isso. Eu não ia compartilhar, né? Mas o Senhor me deu um sentimento que eu até perguntava ao Senhor sobre isso. Por que o Senhor está chamando adolescentes? Vocês já pararam para pensar, né? Fizeram essa pergunta? Por que o Senhor está chamando adolescentes? Aí, eu não sei se vocês vão ser uma comigo, mas o que o Senhor me mostrou foi o seguinte. A fase da adolescência, ela é muito importante na vida de todo ser humano. O adolescente, ele precisa ter referências na sua vida. Geralmente, todo adolescente, ele começa a olhar para uma pessoa e querer ser como aquela pessoa. Isso aconteceu comigo quando eu morei 4 anos em Brasília. Eu era adolescente, e eu comecei a tomar referência para a minha vida em relação a uma prima minha, que hoje é uma psicóloga e muito amiga minha. E os adolescentes hoje, vamos olhar assim no mundo geral, os adolescentes estão sem referência. Porque houve degradação nas famílias. Então, os adolescentes, eles estão perdidos. E como o Senhor é perfeito em tudo que Ele faz. Na adolescência, o adolescente ele precisa ser guiado.
como o Senhor vai salvar um adolescente? Aí ele está usando hoje a igreja. Irmãos, isso é muito profundo. Nós não temos menção da profundidade que é o que o Senhor está fazendo hoje. E muitas vezes, desde o início, a gente começa a ficar, sabe, assim, um pouco esquivado, e por isso, né, houve divisões. Mas o Senhor, Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Porque o adolescente, ele precisa ser conduzido a Cristo. E quem é que vai conduzir esses adolescentes que estão aí no mundo perdidos? São os pais, sendo que os pais também são perdidos? Porque a pessoa, quando é adulta, ele já tem como fazer as suas escolhas. Não é mesmo? Mas o adolescente, ele precisa ser conduzido. Ele precisa ter referências. Ele precisa ter alguém que pegue na mão dele. E é por isso, irmãos, que o Senhor está chamando os adolescentes. E com os adolescentes, Ele está ensinando a nós, os adultos, a sermos simples, a termos obediência, não é mesmo? Então, eu louvo o Senhor, porque Ele me respondeu a minha pergunta hoje aqui na reunião. E agradeço o Senhor, porque todos nós precisamos participar. Eu não sei como eu vou participar, a forma, mas o Senhor sabe. Louvado seja o Senhor. Eu quero aproveitar a oportunidade de hoje sobre adolescentes, né? E sobre o que Sueli falou. Você que tem jovem e que tem adolescente, você precisa ser capitão ou a capitã do seu barco. E aí ela falou também sobre os casais que tem na igreja e que ela conseguiu ver que tem muitos casais. E aí, lá atrás também, eu falei, gente, eu quero servir na igreja. Aí alguém virou para mim e falou comigo assim, você vai para a salinha. Falei, pelo amor de Deus, não me chama para ser professora, não. Manda eu limpar a igreja, fazer qualquer coisa, mas para mexer com aula não dá, não. Só que aí depois meu coração começou a queimar. E veio um desejo no meu coração, eu não sei como nem onde, de andar com os jovens da igreja. Né? Porque eu tenho um jovem na minha casa. Eu tenho uma adolescente na minha casa. E eu tenho um testemunho que eu vivi o sobrenatural de Deus na minha casa, dia 19 de janeiro agora. Eu recebi várias homenagens no meu aniversário. Esse foi o aniversário mais diferente da minha vida, onde as mensagens que eu recebi não eram as mesmas mensagens de antigamente. Eu demorei 2 dias para eu conseguir responder todas as mensagens. Eram mensagens de Jesus, era mensagem de pessoas falando que através do meu exemplo, que elas estavam buscando mais o Senhor, enfim, mensagens diferentes. Tudo para a honra e glória do Senhor, para que eu continue mais firme ainda no meu propósito. E aí, eu recebi uma outra festa ainda quando eu estava fechando a loja. E ali nós comemoramos, nós ficamos felizes. E aí elas falaram assim, vão lanchar agora ali no restaurante de Pedro, comer alguma coisa de sal? E eu senti no meu coração assim, vai embora para sua casa. Eu falei assim, eu senti que elas ficaram chateadas comigo, mas eu ouvi a voz do meu coração. Falei, gente, eu preciso ir embora. Luiz Felipe está lá em casa sozinho. Felipe viajou com João Lucas, eu tenho que cuidar dele. E eu não tinha, assim, eu sou acostumada a deixar os meninos lá em casa. Eles são super independentes, mas nesse dia eu tive esse desejo e eu fui embora. Cheguei lá em casa, ele estava lá em casa sozinho de banho tomado. E aí ele falou assim, mãe, eu estou muito cansado. Eu vou escovar meus dentes, você vai me fazer dormir? Todos os dias eu deito com eles e oro com eles. E eu preciso conversar com você. Eu falei, tá bom. Escova os dentes aí, eu dei os remédios que ele toma. E nós entramos para o quarto, só nós dois. E aí, eu não consigo lembrar qual é o problema que ele queria conversar comigo. Mas ele conversou alguma coisa. Ele me pediu uma opinião de alguma coisa. Mas eu não consigo lembrar, ele também não lembra. E depois que ele conversou comigo, ele falou assim, mãe, vamos rezar? Ele usou essa palavra. Porque ele fala que ele não sabe se ele vai vir aqui na igreja, ele não sabe aonde ele vai vir.
que ele também gosta da igreja católica, e eu falei, meu filho, mas você não está indo lá, então você não é nada. Sem querer apertar, fica livre. Aí, mas todo dia eu oro com ele, falo da palavra do Senhor com ele. Aí eles vão rezar, mãe? Vão. Aí nós começamos. Dentro daquele quarto, o Espírito Santo se revelou para o meu filho naquela noite. E aquela criança começou a clamar a Deus, e ele batia os bracinhos assim, falava, Senhor, me ajuda que eu te obedeço, Senhor. Eu quero te servir. E esse menino começou a chorar. E aí, quando ele ia falando, eu ia endossando, meu filho, você só está tendo essa experiência porque você tem um bom coração. Deus, ele não age de maneira sobrenatural para qualquer um. Você tem um coração de carne, Luiz Felipe. Você é um menino bom, você é um menino iluminado. Senhor, obrigado por essa semana na fazenda. Aí ele começava a falar, eu sou um menino iluminado. E aí ele começava, mãe, ele começou a chorar. Eu estou arrepiado. Mãe, o meu coração está ardendo. Mãe, Deus está aqui no quarto. O Senhor está falando comigo aqui no quarto, mamãe. E eu comecei até a sentir medo, gente, daquela situação. E eu queria que ele parasse para dormir, mas ele não conseguia. A comunhão foi tão grande. E esse menino ia falando palavras que não eram da boca dele. E aí eu falei, eu preciso ir com ele. Aí, tá bom. Eu falei, tá bom, mãe, eu vou dormir. Ele virou para o lado e falou, mãe, eu não consigo dormir. Mãe, eu estou vendo Jesus. Está vindo a imagem de Jesus na cruz. Ele me ama. Eu preciso obedecer a Deus como Jesus sofreu. Ai, mãe, minha mão está doendo. O prego que bateu na mão de Jesus, minha mão está doendo. Eu falei, meu filho, você assistiu a pregação do irmão Magno aqui na nossa casa ontem? Você estava lá fora, que eu não lembro. Ele falava assim, não, eu dormi. Deus, naquela noite, revelou tudo que os irmãos que estavam lá em casa, o irmão Magno pregou sobre o amor de Jesus na cruz por nós, que Deus nos ama. E ele foi falando tudo aquilo. Mãe, Deus me amou demais. Ele deu a própria vida dele por me salvar. Senhor, eu preciso te buscar. E eu preciso te servir. Deus, eu vou dormir. Eu quero que o Senhor me dê um sonho. Qual é a religião que eu vou, Deus? Se é a minha, se é lá na igreja da minha mãe. Me revela, Senhor. E ele falava, me revela, Senhor. Me mostra, me mostra. Aí, quando terminou tudo, ele falou, liga para Magno. Liga para Magno aí agora. Era 10 horas da noite, Magno atendeu o telefone. Ele repetiu tudo e ele contou tudo para Magno. E Magno foi falando, Deus tem um plano muito grande na sua vida, meu filho. O Senhor vai te usar. Isso não acontece para qualquer pessoa. E aí foi. Aí ele ligou para Magno e depois ele continuou orando ainda. Ele foi orando. Aí ele falou assim, mãe, Jesus não está mais vivo aqui no quarto. Agora ele foi visitar outra pessoa que está tão precisando quanto eu estava. E aí ele adormeceu. No outro dia eu cheguei no quarto e falei, será que esse menino vai lembrar do que ele viveu? Aí eu entrei no quarto, bom dia, ele vem aqui. Aí ele me abraçou, mãe, e ontem, hein? E ontem foi muito bom, né, mãe? Eu falei, meu filho, o que é que você sentiu? Mãe, meu coração ardeu. O meu coração ardeu. Aí ele testemunhou para a Vera, testemunhou para o pai dele. E aí hoje veio essa palavra. Eu preciso fazer parte, envolver, me colocar para caminhar com vocês, eu não sei como, para que eu possa envolver a minha família, o meu filho. Porque João Lucas, o pequeno, ele fala, eu sou crente. Eu sou igual minha mãe, eu sou crente. Hoje ele pediu para não vir, que ele ia para a roça com o pai dele. Mas eu sou crente. E Luiz Felipe fala, eu sou católico. E Felipe fala assim, eu não fui lá ainda, né? Mas eu vou. Agora ele já fala assim. Então eu posso dizer que eu também sou um casal. E que a minha casa vai estar de portas abertas para receber, para a gente orar, para a gente fazer movimento na minha casa. Amém? Glória ao Senhor. Amém, irmãos. Então, nós temos aqui um motivo de oração. Oremos para que o Senhor levante capitães de tropa, né, casais que possam estar conduzindo a casa de adolescente. E só lembrando, hoje, né, é o último dia
para fazermos a inscrição para a conferência internacional. O ônibus vai sair daqui, de frente do local, às 19 horas do dia 8 de fevereiro, uma quinta-feira. E vai voltar de lá num sábado à noite, depois da última mensagem. Então, se você tem dificuldades financeiras, a igreja pode parcelar os R$400 do ônibus. Amém? Vamos pagar um preço para poder participar da conferência. Vamos levantar? Senhor, obrigado, Senhor, pela visão que o Senhor tem nos dado. Senhor, venha confirmar no coração de cada casal, para que haja encargo pela essa casa de adolescentes. Que nós possamos estar praticando isso com realidade. Ganharmos os nossos adolescentes, para que possam ganhar outros para Ti. Senhor, nos dê a visão lá do alto. Possamos ter o coração de rei, tendo a Tua autoridade. O coração de servo, submisso à Tua vontade. O coração de homem perfeito diante de Ti. E um coração, né, de águia, que tem uma visão celestial, a visão espiritual. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor tem nos dado a Tua palavra. Nos dê agora a prática dela. Nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.